seja bem-vindo ao Trocando Ideias TV. Hoje nós viemos até o Instituto de Oncologia St. Gallen conversar com o Dr. Alex Schwengber. Ele que é cirurgião oncológico e vai tirar todas as dúvidas sobre câncer de pele e melanoma. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Acompanhe o nosso programa. E hoje o Trocando Ideias veio até o Instituto de Oncologia St. Gallen tirar todas as dúvidas sobre o tão temido câncer de pele e melanoma. E para conversar conosco, convidamos então o Dr. Alex Schwengber. Ele que é formado em Medicina pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, possui residência médica em Cirurgia Geral e Cirurgia Oncológica e é mestre em Patologia pela mesma universidade. E atualmente ele é cirurgião oncológico aqui no Instituto de Oncologia St. Gallen e no Centro de Oncologia do Hospital Anna Nery. Dr. Alex, muito obrigada por nos receber aqui hoje. Olá, Monique, eu que agradeço o convite. Então, para começar a nossa entrevista, Dr. Alex, o senhor pode nos explicar de fato quais são os principais tipos de câncer de pele? Bom, Monique, eu tenho que dizer inicialmente que existem inúmeros tipos de câncer de pele. Os principais, os que acometem mais de 90% dos pacientes, são conhecidos como carcinoma basocelular, o primeiro, carcinoma epidermoide, o segundo, e o terceiro, em frequência, o melanoma. Existem alguns outros tipos de câncer de pele que são muito mais raros, muito menos frequentes, né? E que, por isso, não tem tanta importância assim, no contexto global, vamos dizer assim. E poderia então dizer que o melanoma é um dos principais, que o pessoal tem mais medo, ele é mais comentado de certa forma? Na verdade, o melanoma, apesar de ser o mais raro desses três, representar apenas 4% de todos os cânceres de pele, ele é o mais grave. Ele é o câncer que tem o maior risco associado. É o câncer que tem o maior potencial de metastatização, que tem a maior chance de óbito, de levar o paciente ao óbito. E como é que pode identificar, ou quais são os sinais, então, que a gente pode estar servindo de alerta? Claro, existem uma série de sinais de alerta. Qualquer lesão de pele que não cicatriza, que surge e cresce rapidamente, que coça, que fica vermelha, que descama, ou mesmo lesões pigmentares, aí no caso do melanoma, que mudam de coloração, que aumentam de tamanho, que se tornam assimétricas, são lesões que têm um potencial de ser uma neoplasia maligna cutânea. Então serve de alerta, né? Se tem algum probleminha na pele, algum sinal, é bom sempre estar procurando um profissional, então. Exatamente. A melhor coisa que nós podemos fazer para diagnosticar precocemente esse tipo de câncer é fazer um autoexame, fazer uma inspeção cuidadosa da pele, pelo menos a cada 30 dias. E como que é feito esse autoexame? Esse autoexame ele deve ser feito de preferência na frente do espelho, né, sem roupas, né, a pessoa deve ficar nua na frente do espelho e olhar todas as lesões que ela tem em mãos, braços, tronco, face, pernas, planta dos pés, dorso dos pés e também nas costas. Nas costas é muito difícil mesmo com o uso de 2 espelhos, é muito difícil que a pessoa consiga fazer isso sozinha. Então sempre, né, é ideal que algum familiar ou companheiro dessa pessoa ajude nessa inspeção. Tá sempre alerta, né, para qualquer tipo de Exatamente. coisa Qualquer que lesão que surge e que tem essas características que eu referi anteriormente, ela deve chamar atenção e deve fazer com que o paciente procure o médico adequado para essa avaliação, que no caso é o dermatologista, o médico dermatologista, o médico especializado nas doenças da pele. E quais são então os fatores de risco? Bom, para o câncer de pele existem alguns fatores de risco bem conhecidos. O principal deles é a exposição à radiação ultravioleta, a exposição à radiação solar, certo? Existem alguns outros fatores que são associados
aí as características individuais da pessoa, né, como a cor da pele, certo? Existe uma descrição e uma classificação dos tipos de cor de pele de acordo com que é feito de uma forma organizada e classifica esses tipos de pele como sendo mais propensos ou menos propensos a ter lesões cutâneas malignas. Né? Então, nesses casos, o fototipo 1 e 2, chamados fototipos 1 e 2, são os mais de maior risco, que são, na verdade, o tipo de pele mais frequente aqui na nossa população, que é aquela pele clara, né, que raramente ou nunca consegue atingir um bronzeado quando exposto ao sol, que tem diversas lesões pigmentares já, como as sardas, né, pessoas de olhos claros e cabelo claro, cabelo vermelho também, as pessoas ruivas, são as pessoas que têm esses chamados fototipos de maior risco, são fototipo 1 e 2. E esses pacientes são os pacientes que realmente têm maior risco de desenvolver neoplasias malignas cutâneas, principalmente se eles se expuserem à radiação ultravioleta de forma inadequada. Sem passar protetor solar. Sem se cobrir, sem passar protetor solar, não respeitando os horários de maior incidência da radiação ultravioleta, que é das 10 da manhã às 16 horas. Então são esses os pacientes que têm, vamos dizer assim, os principais fatores de risco para o desenvolvimento de neoplasias malignas. Existem outros fatores de risco associados ao desenvolvimento de neoplasias malignas, mas menos importantes, como infecções por alguns vírus, como o HPV, e também a imunossupressão. Pacientes que são imunossuprimidos, pacientes que têm câncer, pacientes que por outros tipos de câncer, pacientes que usam drogas imunossupressoras, como pacientes transplantados, ou pacientes que têm doenças autoimunes que precisam o uso de drogas imunossupressoras, esses pacientes também têm um risco aumentado de desenvolvimento de neoplasias cutâneas malignas, né? Mas esse é um grupo bem menor. Então é mais quem tem a pele clara, Exatamente. cabelo ruivo. São os pacientes mais predispostos ao desenvolvimento de neoplasias malignas na pele, são os pacientes de pele clara e os pacientes que se expõem cronicamente à radiação ultravioleta. Bem como de acordo aqui com a nossa região mesmo, né? Que a maioria das pessoas ainda elas são assim, dessa forma, né? Exatamente. Mas também agora o senhor comentou em questão dos raios solares, UVA, UVB. O que acontece então, de fato, estar em contato com essa radiação solar? A radiação ultravioleta é aquela radiação que tem um comprimento de onda menor do que o espectro de luz visível, mas é uma radiação também emitida pela luz solar, certo? E que atinge a nossa pele e tem a capacidade de penetrar através das camadas da pele e provocar, especialmente a radiação UVB, provocar alterações no DNA da célula. Alterações essas que geram mutações e que no futuro, e que dependendo da dose que esse paciente receber, ele vai desenvolver neoplasia maligna cutânea no futuro, né? A radiação ela atua de duas maneiras, tanto de maneira aguda, quando nós sofremos queimaduras solares, certo? Essas queimaduras têm relação direta com a incidência de neoplasias cutâneas malignas, bem como de maneira contínua. A exposição à radiação ultravioleta, ela causa seus efeitos tanto de maneira aguda como de maneira crônica. Nesse caso, principalmente a radiação do tipo B, né? Ela provoca essas alterações no DNA da célula, certo? E quando ela incide de maneira contínua e por longos períodos, ela tem um efeito cumulativo. Então, o paciente que recebeu a radiação durante um período da sua vida, e se essa quantidade de radiação ultravioleta foi suficiente para causar mutações no DNA e geração de neoplasias, mesmo que esse paciente pare de se expor ao sol, ele vai desenvolver no futuro neoplasias malignas também.
Pode estar desenvolvendo Então ela tem também. esses dois efeitos, o agudo e o crônico. Agudamente provocando queimaduras solares, e isso está bem estabelecido por vários estudos na literatura que mostram que a história de queimaduras solares tem relação com a incidência de neoplasias cutâneas malignas, mas também a radiação crônica, que talvez no nosso meio, a exposição crônica à radiação ultravioleta, talvez no nosso meio seja o principal motivo para o desenvolvimento dessas neoplasias, né? Haja vista a exposição que os nossos agricultores têm na lavoura durante a sua vida inteira, né? Diariamente. Ela também provoca essas alterações no DNA da célula que vão acabar gerando neoplasias malignas. Se você gosta de fazer as coisas de um jeito diferente, você é como a gente. Se você é movido por suas paixões e gosta de aprender sentindo tudo na pele, você é como a gente. Se você aprende em qualquer lugar sem hora marcada e ao invés de seguir ordens, você encara desafios, você é como a gente. Se as fronteiras não são barreiras para você, certamente a gente fala a mesma língua. IASG, inglês diferente para você ser um cidadão do mundo. Venha usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade. Pratique a sua modalidade preferida. Participe dos mais disputados campeonatos da região. Procurando um espaço para curtir o verão, venha se refrescar em nossas piscinas. Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. Quer viajar? Então escolha o roteiro. Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. E também o câncer de pele, ele pode ser geneticamente, tem relação genética ou não seria? Sim, existem grupos de pacientes que têm alterações genéticas que predispõem ao aparecimento de neoplasias malignas, cutâneas malignas, né? E também o fototipo, o tipo de pele do paciente é uma característica genética, né? É uma característica fenotípica que tem relação genética, né? Que é a relação com a origem, né? A descendência dessas pessoas. Então as pessoas, né? Essa relação existe, essa relação genética do câncer de pele, ela é bem estabelecida, né? A exposição, o câncer de pele tem sim uma relação íntima com a genética, né? Tanto
por algumas síndromes que causam tumores cutâneos malignos, como o tipo de pele, né, que é uma manifestação fenotípica da genética do indivíduo, que é, né, que por ter pele clara acaba desenvolvendo tem maior chance de desenvolver uma neoplasia cutânea maligna. E também muito tempo de exposição, né? Então poderia dizer que conforme a pessoa vai ficando mais velha, vai passando mais os anos, aumenta a chance então de estar desenvolvendo um câncer de pele? Com certeza. Seria correto dizer isso então? Com certeza. Como eu falei antes, em relação à radiação ultravioleta, as duas coisas são verdadeiras. Tanto a história de queimaduras solares na infância, principalmente, como a exposição crônica continuada tem uma relação estreita com o aparecimento de tumores de pele. Sejam eles melanoma ou não melanoma. Pois é, então questão do melanoma, né, que nós até comentamos na primeira pergunta, é um tipo de câncer mais agressivo, né, como o senhor nos falou. Poderia falar um pouco mais sobre ele? Por que ele é o mais agressivo? O que faz dele ser o mais agressivo de todos? Exatamente. O que diferencia o melanoma dos outros tumores de pele mais comuns, como o carcinoma basocelular e o carcinoma epidermoide, é essa capacidade de metastatização que ele tem. As células, os tumores mesmo em tamanho muito pequeno, eles conseguem ter uma capacidade de invasão local muito grande. O tumor cresce rapidamente, além disso ele consegue mandar células à distância, tanto pela circulação linfática como pela circulação sanguínea, e isso faz com que o tumor se dissemine muito rapidamente para outros órgãos. No caso do melanoma, principalmente para fígado, pulmão e cérebro. Isso faz com que esse câncer seja considerado o mais agressivo de todos. Né? Seja considerado como o câncer de pele mais agressivo de todos. O carcinoma basocelular praticamente não tem chance de se espalhar. A característica patogênica mais importante dele é a capacidade de invasão dos tecidos locais. Então ele cresce, aumenta de tamanho e invade os tecidos vizinhos à área onde ele se instalou. O carcinoma epidermoide também tem essa característica, mas ele já tem uma capacidade de metastatização, de se espalhar, de mandar células adiante, tanto pela circulação sanguínea como pela circulação linfática, maior do que o carcinoma basocelular, mas não tão grande quanto a do melanoma. O melanoma pode se No espalhar. qual isso acontece de maneira muito rápida e muito precoce. Então o melanoma ele pode se espalhar pelo corpo todo de uma forma rápida, diferente dos outros, então. Exatamente. Isso que torna essa neoplasia tão grave, tão perigosa, né? No qual o que nós melhor podemos fazer para evitar as consequências é o diagnóstico precoce. Em questão de tratamento, como que se faz então o tratamento para o câncer de pele? Bom, o tratamento do câncer de pele, ele envolve uma série de procedimentos, na verdade. Existem vários tratamentos para todos os tipos de câncer de pele, para os principais tipos de câncer de pele. Os principais e os mais utilizados são os que removem aquele tumor inicial, são os que retiram da pele aquela lesão, certo? Através de cirurgia ou através de tratamentos que nós chamamos de abrasivos, que destroem localmente aquela lesão, certo? Existem outros tratamentos locais que também conseguem fazer imunomodulação da pele, fazer com que o sistema imune destrua aquela lesão, ou até tratamentos tópicos que, em sendo aplicados, eles também conseguem destruir aquelas lesões quando elas são bem iniciais. Todos esses tratamentos não cirúrgicos, eles são efetivos para a maioria dos tumores de pele, quando eles são iniciais, menos para o melanoma. Para o melanoma, esses tratamentos são proscritos. Eles não podem e não devem ser realizados. Nesse caso não deve ser realizado. Então. Não. Pelo risco de o melanoma já ser uma doença agressiva, já
eventualmente ter se espalhado, ter se tornado avançado, e nós não, por fazer um tratamento desse tipo, não fazermos o diagnóstico da lesão, porque o diagnóstico da lesão só pode ser feito através de biópsia, através da retirada dessa lesão. É a única forma. É a única forma de fazer o diagnóstico confirmatório, né? E isso é imprescindível no melanoma, porque se eu tenho uma lesão suspeita, eu preciso retirar e fazer a avaliação dessa lesão, e se essa lesão se confirmar um melanoma, eu preciso fazer um tratamento muito mais radical e bem diferente do que eu faço para a maioria dos outros cânceres de pele. E esse é um dos erros mais graves que nós vemos ser cometidos por profissionais da saúde não especialistas. Então isso ocorre, né? Ocorre e né, causa, às vezes, problemas graves para o paciente. E verdadeiras catástrofes, né, do ponto de vista de evolução da doença. Então diminui as chances de ter uma cura. Praticamente anula a chance de o paciente ter uma cura, ter uma chance de cura. E quando certo? É um melanoma, o que deve ser feito? Exatamente. Então, o que precisa ser feito? Quando eu tenho uma lesão que é suspeita de melanoma, na qual existe a possibilidade de ser um melanoma, eu preciso fazer uma biópsia dessa lesão, eu preciso retirar ela e mandar para exame. Em se confirmando um melanoma, em se confirmando uma neoplasia maligna cutânea invasiva, um melanoma invasivo, eu preciso fazer um tratamento complementar. Esse tratamento complementar envolve geralmente uma segunda ou até uma terceira cirurgia, e em alguns casos o tratamento com algumas drogas sistêmicas. Isso vai depender do estadiamento que é dado por essa biópsia e também do quão avançada ela é no paciente. Se já existem metástases ou não, se eu tenho linfonodos comprometidos ou não. E acaba por ser um tratamento um pouco mais longo, então. Muitas vezes sim, muitas vezes é um tratamento longo. Mas esse primeiro passo é o passo mais importante para nós fazermos um tratamento adequado e darmos para o paciente a chance dele se curar dessa doença, que é uma doença muito grave. Se isso não for feito, se nós perdermos essa oportunidade, aí geralmente o estrago já está feito. E aí sim nós perdemos. E aí é que acontecem essas situações dramáticas que às vezes nós nos deparamos porque os pacientes foram mal avaliados, mal, né, tratados. Então, sempre que nós estivermos falando de uma lesão cutânea com suspeita de malignidade, principalmente se há suspeita de melanoma, o que o paciente tem que fazer em primeiro lugar é procurar um médico especialista. No caso, o médico que trata a pele, o médico especializado em doenças da pele, o dermatologista. Ele que é capaz de avaliar essa lesão e, se for o caso, fazer a biópsia dela e depois disso encaminhar para um tratamento adequado. Essa é a melhor chance, é o melhor momento que nós temos para curar esse paciente e livrar ele dessa doença que é tão grave. É a melhor forma, então. Sim.
o pós-operatório, então, no caso? Depois de descobrir, depois de fazer o tratamento, como que é? Também ele é duradouro? O tratamento do melanoma, ele, dependendo do tamanho e da localização da lesão, ele pode deixar algumas sequelas, principalmente estéticas. É óbvio que sempre se faz o máximo para se obter o melhor resultado estético e a menor deformidade da área onde a lesão começou. Mas ainda hoje, o que é recomendado do ponto de vista terapêutico, o que é mais adequado do ponto de vista terapêutico, são sim ressecções amplas da área onde o tumor estava instalado, onde o melanoma começou. E além disso, às vezes, a ressecção dos linfonodos, das ínguas, né, que ficam nas proximidades daquela lesão. Essa cirurgia, sem dúvida, deixa cicatriz, deixa as áreas, às vezes, com algumas pequenas deformidades, né? Mas isso é muito pouco perto do benefício, né, que o paciente tem conseguindo tratar adequadamente essa doença. Né? Mas, obviamente, dependendo também daí do estágio da doença, tanto mesmo que ela esteja localizada, eu vou ter que, sem dúvida, fazer um acompanhamento pelo risco da doença voltar um dia e também porque esses pacientes são mais predispostos a desenvolverem melanoma do que os pacientes que nunca tiveram. Então, todos esses pacientes precisam ser acompanhados quase que durante toda a sua vida depois. Tem que se manter, então, frequentando os médicos, né? Fazendo exames, para não correr nenhum tipo de risco. Exatamente. E como é que então que é realizada essa biópsia do melanoma? E quais são os principais tipos da biópsia? Bom, a biópsia do melanoma, ela é uma biópsia que, via de regra, tem que retirar toda a lesão primária. O melhor estadiamento do melanoma ele é dado com toda a lesão sendo retirada num primeiro momento. Em algumas situações em que essas lesões às vezes são oriundas de nevos congênitos, por exemplo, que são nevos às vezes muito grandes, em áreas complexas, como na face, como na região cervical, e em se fazendo uma biópsia excisional, que seria a retirada de toda a lesão, nós deixaríamos um defeito muito grave e às vezes nós não temos nem certeza do diagnóstico. Podem ser feitos outros tipos de biópsias, que são as biópsias incisionais, que retiram uma parte dessa lesão. Geralmente, biópsias guiadas, né, por dermatoscopia, que é um procedimento que o dermatologista faz, geralmente no seu consultório, identificando as áreas de maior risco nessas lesões pigmentares suspeitas, né, para não causar esses defeitos. Mas, via de regra, o que nós precisamos é retirar completamente a lesão inicial, onde nós suspeitamos que essa doença começou e essa pinta, né, que muitas vezes nós consideramos o melanoma uma pinta, uma mancha, né, ela sendo retirada completamente, nós conseguimos fazer o estadiamento adequado, saber quão avançada é a doença, saber o prognóstico, saber se ela é mais grave ou menos grave e definir o tratamento adequado para esse paciente. A partir da retirada. A partir da retirada completa da lesão inicial. E o melanoma ele pode se disseminar então pelos outros órgãos com maior facilidade. Sim, como eu já tinha comentado, o que diferencia ele dos outros tumores de pele é justamente o fato de ele ter a maior capacidade de metastatização. Metastatização é isso, é a capacidade de que o tumor tem de se espalhar para outros órgãos, de fazer com que essas células circulem pelo corpo, tanto por via linfática como por via sanguínea, né, e se instalem em outros órgãos. E existem tratamentos quimioterápicos para o câncer de pele, em especial para o melanoma, que é o mais agressivo? Também pode ser utilizado nesse caso? A maioria dos cânceres de pele não tem e não precisa de tratamento quimioterápico. Só quando ele é diagnosticado nas suas fases mais avançadas. E aí, especialmente para o melanoma, nos últimos anos nós estamos sofrendo uma revolução nesse tratamento. Antes, pacientes que
tinham doenças muito avançadas, que tinham metástases em órgãos à distância, não tinham quase que nenhuma opção de tratamento, certo? Nos últimos anos o que nós vimos foi uma revolução nesse tipo de abordagem. Surgiram novas drogas que atuam sobre o sistema imunológico, reforçando a capacidade do sistema imunológico em identificar e destruir as células tumorais, como em células que agem diretamente no DNA da célula cancerígena, né? E que são células que atingem moléculas-alvo, que nós chamamos, né? E que essas medicações fizeram com que os pacientes com melanoma metastático, principalmente, tivessem uma resposta fantástica. Pacientes antes que tinham ali alguns meses de sobrevida, com essas drogas estão conseguindo viver muito bem e por muito mais tempo, fazendo em algumas situações até com que essas lesões desaparecessem por completo, né? Então, realmente, o tratamento do melanoma vem sofrendo uma mudança importante, vem sofrendo uma revolução que, na verdade, vem em benefício dos pacientes. Só tem melhorado nos anos para cá. De uns anos para cá, nós só temos melhorado o resultado desses, né, do desfecho desses pacientes que têm doença, principalmente os que têm doença avançada. Para os pacientes que têm doença inicial, e eu acho que é esse, vamos dizer assim, o principal foco da prevenção secundária que se faz nesse caso, é o diagnosticar a doença o mais cedo possível. Quanto mais precoce for o melanoma, quanto menos invasivo ele for, maior a chance de cura completa do paciente. Que já serve de alerta também, né? Até para quem está nos assistindo. Por isso é tão importante procurando que todos nós façamos esse autoexame pelo menos uma vez por mês e consultemos com um dermatologista pelo menos uma vez por ano. Independentemente da idade, independentemente do grupo de risco, independentemente da cor da pele. O melanoma, ele não é uma doença, ele não tem uma... Apesar de ser mais frequente em pessoas de pele clara, e eu não estou falando agora do câncer de pele em geral, que é muito mais frequente nos pacientes de pele clara, o melanoma em geral ele é mais frequente nos pacientes de pele clara, mas ele não escolhe cor de pele. E ele também não escolhe idade. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, entre mulheres de 15 a 39 anos, o melanoma é a principal causa de morte. E em adultos jovens, ele é a segunda causa de morte por câncer. Nossa, não escolhe idade mesmo, né? Então, ele é uma doença de pessoas jovens, na média, né? E apesar de ser relativamente raro, como eu citei, incidindo em provavelmente apenas 4% dos pacientes que têm câncer de pele, no nosso meio, essa incidência ela é bastante alta. Calculada pelo Ministério da Saúde, ela fica em torno de 9 pacientes para cada 100 mil habitantes ano. Mas nós que trabalhamos com esse tipo de neoplasia sabemos que essa incidência é muito maior do que isso. Ela provavelmente se compara à Austrália, que é um país que tem uma população semelhante à nossa em termos de cor de pele e se situa mais ou menos na mesma latitude. E essa incidência vai de 20 a 30 pacientes para cada 100 mil habitantes ano. Por que esse número do Ministério da Saúde não é confiável? Porque, na verdade, as únicas instituições que são obrigadas a fazer o registro de câncer são as que têm centro de oncologia instalado. Então, todos os pacientes que são tratados nos consultórios dos dermatologistas ou em hospitais que não são credenciados pela rede pública de atendimento não são obrigados a fazer esse levantamento. Então, a nossa estatística é falha. Se nós fôssemos avaliar só a estatística dada pelo Ministério da Saúde, nós íamos dizer, bom, o Brasil é um país e o Rio Grande do Sul é um país com baixa incidência de melanoma. Está errado. Não é o que a prática
o dia a dia tem nos mostrado é que não é assim. A gente sabe que essa estatística, ela tem os seus vieses, né? Ela tem as suas falhas. Acaba que atinge muito mais pessoas do que realmente é colocado na estatística, então. Exatamente. A bota no estilo montaria, ícone da estação há várias temporadas, continua em alta, pois, além de aquecer, tem a vantagem do conforto para o dia a dia, no trabalho e na balada. Vem até a nossa loja no centro de Santa Cruz do Sul. Atendemos todos os sábados até às 17 horas, sempre sem fechar ao meio-dia. Marlene Calçados, na rua 28 de setembro, 354. Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a dois ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51 3902 4318. A dica St. Gallen de hoje é sobre o câncer de pele. Um estudo da Academia Americana de Dermatologia revelou que 53% dos cânceres de pele nos americanos ocorrem no lado esquerdo da face, tronco e membro superior, ou seja, do lado do motorista. Esse aumento está associado à exposição UV recebida quando se está dirigindo. Cuide-se e use filtro solar quando for dirigir. Coloque filmes nas janelas com proteção UV e, se seu carro for conversível ou com o teto solar, use sempre chapéu. Instituto de Oncologia St. Gallen, Núcleo Melanoma. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de pessoas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297. Doutor, então há pouco tempo nós comentamos sobre as pintas, né? E essas pintas que de vez em quando aparecem no nosso corpo, ela também pode ser algum tipo de câncer de pele? Bom, Monique, essas pintas, elas na maior parte das vezes, elas não representam um câncer de pele. Existem diversos tipos de pintas, né? Essas pintas nós chamamos de nevos, que são essas, na verdade, todas as... Esse nome genérico, nevo, ele designa todas as lesões pigmentares que aparecem no nosso corpo. Essas lesões pigmentares, elas são, na verdade, sim, um acúmulo de melanócitos, mas a maior parte delas não tem um significado patológico
muito importante. Elas são pintas, como a gente costuma dizer. O problema é que a olho nu nós não conseguimos diferenciar de fato quais são as que podem se tornar um melanoma ou são um melanoma das que não são. Uma coisa, até um dado interessante é o de que já foi publicado isso, é o de que a maioria dos melanomas ele não surge de uma pinta, certo? Essa transformação maligna, essa transformação de um sinal, de um nevo que nós temos, às vezes até congênito, que nasceu conosco, portanto, no melanoma, ele acontece em algumas situações, mas ele representa menos de 30% dos casos. A maior parte dos melanomas, quando ele surge já com as alterações genéticas do melanoma. Então, desde o início, ela não é uma pinta, mas ele se parece muito com uma pinta. E principalmente quando ele é muito pequeno, é muito difícil da gente, a olho nu, identificar essas características que nós chamamos de ABCD do melanoma. Certo? Para nós que tratamos com melanoma, a gente sabe que, grosseiramente, todas as lesões pigmentares que apresentarem assimetria, bordos irregulares, alteração da coloração, aumento do diâmetro e elevação, são lesões altamente suspeitas de serem um melanoma. Certo? Mas quando essas lesões pigmentares apresentam essas características, geralmente nós já temos uma doença avançada. Não que isso não seja importante, e não que isso não deva ser avaliado e considerado quando nós fazemos esse autoexame. Certo? Além de procurar por lesões ou feridas que não cicatrizam, que coçam, que descamam, que sangram, certo? Que podem representar outros tipos de câncer de pele que não o melanoma, né? Nós devemos procurar por essas lesões que têm esse ABCD do melanoma também. E aí, dentro estão todas essas lesões pigmentares. Mas, como eu falei antes, dificilmente nós conseguimos distingui-las, principalmente em estágios iniciais. Por isso, é tão importante que, além do autoexame, certo? O paciente vá a consultas regulares com o dermatologista. Por quê? Porque o dermatologista faz um exame da pele com lupa e luz polarizada. Mais modernamente, até com registro fotográfico dessas lesões, né? O que nós chamamos de dermatoscopia digital, certo? Só esse exame consegue distinguir com clareza quais as pintas, quais os nevos que são suspeitos e que precisam, portanto, ser retirados, dos que são completamente benignos e que são só pintas, são só nevos. Somente, então, realmente no profissional, né? Só o dermatologista. Mesmo fazendo em casa um autoexame, não tem como a gente Volto saber. a repetir. O autoexame é muito importante? Nós não vamos todos os meses no dermatologista, correto? Então, sempre que surgem essas alterações, nós devemos procurar o especialista o quanto antes. Mas, para um exame mais detalhado, nós precisamos fazer consultas regulares com esse especialista. E não só quando surgem os sinais de alerta. Regularmente, então, está frequentando. Para o diagnóstico precoce do melanoma, o autoexame ele tem pouca sensibilidade, nós dizemos, né, vamos dizer assim, cientificamente. O autoexame não é capaz de diagnosticar essas lesões em estágios iniciais. É muito importante, mas ele não é capaz de diagnosticar essas lesões nos estágios iniciais. Por isso que a consulta regular com o dermatologista é uma medida preventiva de suma importância. Só de fato isso mesmo pode estar encontrando, se for um câncer, se for um melanoma, Exatamente. poder estar fazendo o tratamento correto. O quanto antes. A dica das Óticas Diniz de hoje é sobre as armações.
Redondas, quadradas ou transparentes, as armações precisam ser experimentadas até que você decida de acordo com o formato do seu rosto. Independente da armação escolhida, os óculos vão dar uma atenção especial para os seus olhos. Por isso, as sobrancelhas também precisam ficar com o design em dia. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Farmácia de manipulação e drogaria com qualidade. Fórmulas magistrais, manipulada na medida exata do seu tratamento e prescrição. Na Marechal Floriano 1009, em Santa Cruz do Sul. A dica Gazima Home Tech de hoje é a lâmpada certa. A tonalidade da luz que a lâmpada emite no ambiente é um ponto importante que deve ser levado em consideração. Nos cômodos de lazer e descanso, como a sala de estar e o quarto, crie uma atmosfera aconchegante optando pela luz quente e de tonalidade amarelada. Já em locais como a cozinha, banheiro e áreas de serviço, indica-se a luz fria, que tem uma cor azulada e é mais estimulante. Dinovitar, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovitar conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovitar, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 51 37 11 16 98. Doutor Alex, nós comentamos então sobre a radiação solar, né, que é um grande inimigo então nesse caso. Então o que pode ser feito então para evitar esses danos que pode estar sendo causado? Bom, Monique, na verdade o ideal é que toda a exposição solar que é feita seja feita com proteção, certo? Principalmente nos horários de pico de incidência da radiação ultravioleta, que vai das 10 da manhã às 16 horas. Que tipo de proteção é considerada adequada? Geralmente a proteção que envolve o uso de protetor solar, com fator de proteção de no mínimo 30, certo? E o uso de mangas longas, calças e chapéu. Essa seria a proteção ideal, por exemplo, para a nossa população de agricultores, que representa uma grande parcela dos pacientes que têm câncer de pele. A maioria deles hoje, quando chega ao consultório já idosos, já na terceira idade, eles nos relatam que passaram a vida se expondo à radiação solar e que em muito poucos momentos fizeram essa proteção. Hoje, com essas campanhas de conscientização que tem havido e com o fornecimento até de protetor solar para esses pacientes pela rede pública de saúde, essa atitude tem sido mais frequente. Mas mesmo assim, ainda há muita exposição desnecessária. Das pessoas que não trabalham sob a luz do sol, né, aquelas pessoas que se expõem por livre e espontânea vontade e que vão à praia, o mínimo que nós devemos
sempre realizar é o uso de fator de proteção solar, certo? Com o uso de protetores solares, de fator 30 no mínimo, volto a repetir. E se evitar, de fato, a exposição solar nos momentos do pico de incidência da radiação. Certo? Para ter uma ideia, o sol é importante? O sol está relacionado com a síntese de vitamina D? Sim, mas para ele exercer esses seus benefícios, seriam suficientes no máximo 10 minutos de exposição solar por dia. 10 minutos. Então não se justifica para obtenção de saúde e exposição nem fora dos horários de menor incidência, nem sem uso de proteção. Nós sabemos que existe um sem número de pessoas que fazem a exposição solar com objetivos estéticos, né? E isso tem suas consequências, tanto para envelhecimento precoce da pele, como para a incidência de neoplasias cutâneas malignas. Não há o que se dizer também dessas câmaras de bronzeamento artificial que foram proibidas no nosso país. Elas têm uma incidência, elas provocam uma emissão de radiação ultravioleta do tipo B, que é a mais nociva, numa intensidade 10 vezes maior que a do Sol. E, doutor Alex, então em 2015 foi lançado o núcleo de melanoma aqui no Instituto St. Gallen. Gostaria que o senhor falasse então um pouco mais para a gente sobre a importância desse núcleo e os seus objetivos junto com os pacientes e a comunidade. Bom, o núcleo do melanoma foi criado com o objetivo justamente, em primeiro lugar, de congregar as pessoas que estão envolvidas com o tratamento do melanoma no nosso meio, né? Então, os cirurgiões oncológicos, os oncologistas clínicos, os dermatologistas, certo? E também fazer com que houvesse no nosso meio uma referência para esses pacientes, para que a população soubesse que existe sim no nosso meio um centro, um local onde as pessoas que ali trabalham são especializadas no tratamento dessa doença, né? Porque geralmente até o momento em que elas têm esse diagnóstico, elas nem sabem do que se trata essa doença. O melanoma é uma doença pouco conhecida e ela assusta e causa pânico no momento em que algum familiar é atingido, algum ente querido tem a doença ou quando o próprio indivíduo tem esse diagnóstico, né? Então, o objetivo do núcleo melanoma é difundir esse conhecimento, né, para a população, fazer com que a população e a comunidade saibam que existe um local onde essa doença pode ser tratada, aqui no nosso meio, e em segundo lugar, fazer com que esse tratamento aqui seja feito da melhor forma possível. Seja feito com base no que é feito nos principais centros do mundo. Que o conhecimento utilizado aqui seja o mesmo conhecimento utilizado para se tratar essa doença nos grandes centros desse país e fora dele. E para isso nós chamamos as pessoas que se envolvem nesse tratamento para evoluir, para crescer cientificamente e para discutir essas terapêuticas e tentar fazer isso da melhor forma possível. Tá mantendo o pessoal também sempre bem informado, né? Manter a atualização constante e sempre poder oferecer o melhor para esses pacientes. Para a comunidade saber que tem um local que pode confiar, então, não é mesmo? Exatamente. Doutor Alex, quero agradecer, então, pela nossa entrevista. Seu tempo, com certeza, é muito, muito corrido, né? Obrigada por estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço.
Você conseguiu, não é? Está todo orgulhoso da sua marca, do nome da sua empresa. Até que um dia descobre que não pode mais utilizar este nome. E pior, que a sua marca foi registrada pelo seu maior concorrente. Já pensou que situação? Não deixe que isto aconteça com você. Acesse o site soregistrosbr.com e conheça o caminho mais seguro para registrar sua empresa e sua marca. A Rede Ideal é uma instituição especializada em registros de empresas, de marcas e domínios. E a Ideal Assessoria oferece muito mais que serviços. Atua como parceira dos seus clientes, entendendo seus negócios e interagindo com o mercado de forma integrada e sustentável. Proteja sua marca e garanta seu direito no mercado. Rede Ideal Assessoria, excelência em registros. Esse é o Trocando Ideias, um programa recheado de informações feitas especialmente para você. Como você pôde conferir, nesse programa falamos sobre saúde. Gostou? Na semana que vem tem muito mais.